Olá, meu nome é Alexander Neves, eu sou membro do grupo de compressão competitiva do Cefet-MG e nessa videoaula nós iremos tratar sobre o problema 1633 do CSES, que é o problema Dice Combinations, ou combinações de dados. Bem, ao longo dessa videoaula nós iremos tratar de 4 tópicos principais, que é o que é programação dinâmica, o problema em si, o Dice Combinations, o modelo de solução, ou seja, como a gente vai pensar para resolver esse problema sem olhar em código propriamente dito, e o algoritmo, que é o código. Bem, primeiramente, o que é programação dinâmica? É uma técnica para resolver problemas em que a gente vai pegar um problema muito grande e dividir em partes menores. Só que a gente vai salvar o resultado dessas partes menores para usar para construir a solução grande. Um exemplo clássico que a gente pode usar na programação dinâmica é na sequência de Fibonacci, em que f de 0 é 0, f de 1 é 1 por definição, e f de n é recursivo. F de n é sempre igual à soma de f de n menos 1 com f de n menos 2, para todo n maior ou igual a 2. Bem, e uma maneira de codificar a sequência de Fibonacci é da forma recursiva, que a gente define Fibonacci de 0 e Fibonacci de 1, e quando n é maior ou igual a 2, ou seja, não cai nesses dois primeiros ifs, ele sempre vai calcular Fibonacci de n menos 1 e Fibonacci de n menos 2 e somar. Por mais que seja intuitiva, essa abordagem traz consigo alguns problemas. Por exemplo, Fibonacci de 5 vai chamar Fibonacci de 4 e Fibonacci 3 para somar. Só que a gente tem que resolver Fibonacci 4 e Fibonacci 3. Por exemplo, Fibonacci 4, quando for ser resolvido, vai chamar Fibonacci 3 e Fibonacci 2. Só que esse Fibonacci 3 de Fibonacci 4 não vai conversar com o Fibonacci 3 de Fibonacci 5. Então a gente sempre acaba recalculando várias vezes resultados que a gente poderia ter salvado em algum outro lugar para reutilizar e assim construir a solução de maneira mais eficiente. E é justamente essa característica da implementação recursiva da sequência de Fibonacci que causa uma explosão exponencial no tempo. Bem, e uma abordagem um pouco mais eficiente de se tratar a sequência de Fibonacci é usando programação dinâmica. Nesse caso, a gente vai guardar os valores dentro de um vetor, ou seja, a gente vai acabar não recalculando nada. Por exemplo, a gente define Fibonacci de 0 como 0 e Fibonacci de 1 como 1, associando com ele a posição. Bem, e dessa forma, sempre que você for calcular um valor novo, você vai usar os dois anteriores que você já calculou. Ou seja, você não recalcula nada, você sempre está olhando os resultados que você acabou de calcular para calcular um novo. Isso se prova bem mais eficiente. Bem, e qual o problema do Dice Combinations em si? O problema vai passar para a gente um inteiro n, que é uma soma. E a gente tem que descobrir de quantas maneiras possíveis a gente consegue chegar naquela soma usando dados. Por exemplo, se a gente tem a soma n igual a 3, a gente pode chegar nessa soma de 4 maneiras. Com 3 dados com 1, primeiro dado com 1, segundo dado com 2, primeiro dado com 2, segundo dado com 1, ou apenas um dado com 3. E uma dica que esse problema pode se tratar de programação dinâmica é justamente a saída, que pede um valor de módulo de 10 a nona mais 7, ou seja, a saída pode crescer muito rapidamente. Bem, e como é que a gente vai raciocinar sobre esse problema para resolvê-lo? A gente pode partir de uma relação de recorrência, em que dp de i é o número de maneiras que a gente consegue construir a soma i. Ou seja, um exemplo, dp de 0 é 1, porque a única maneira de eu chegar na soma 0 é uma só, que é lançar nenhum dado. Outro exemplo, dp de 1. A única maneira de eu conseguir chegar no valor 1 é sempre jogando um dado que cai 1. Bem, outro exemplo seria dp de 2, que a gente consegue chegar na soma 2 usando dois dados com 1 ou apenas um dado com 2, ou seja, dp de 2 vale 2. E a gente também não pode esquecer do exemplo do problema, em que, nesse caso, dp de 3 seria igual a 4. Bem, explicando um pouco melhor essa relação de recorrência. O número de maneiras que eu consigo construir a soma i é a soma das k anteriores. Bem, e o que seria esse k? Esse k seria um número válido do dado. Ou seja, por que isso faz sentido? Digamos, por exemplo, que eu queira descobrir o número de maneiras que eu consigo construir a soma 5. Eu posso olhar para o número de maneiras que eu consigo construir a soma 4 e somar 1, porque 1 é um número válido do dado. Ou seja, eu uso um resultado que eu já tinha anteriormente para chegar a um novo. Mesma coisa, se eu sei o número de maneiras que eu consigo chegar na soma 3, eu consigo somar 2, que é o número válido de dado, e chegar na soma 5. Por isso esse somatório acaba fazendo sentido para a gente. Bem, e esse é o algoritmo em C++ que resolve esse problema para a gente do Dice Combinations.
Bem, e nessa oitava linha de código a gente está declarando o vetor dp, que é o vetor de programação dinâmica. Nele que a gente vai armazenar um número de maneiras que a gente consegue construir uma soma. E percebe que a gente está declarando ele com n mais 1 posições. Por que isso? A gente quer chegar na enésima posição dele, então a gente declara com n mais 1. E a gente está inicializando as posições com 0. Bem, e esse é o nosso caso base, ou seja, o número de maneiras que eu consigo construir a soma 0 é apenas 1, que é não jogando nenhum dado. Bem, e nosso i aqui vai iterar de 1 até n, ou seja, a gente vai usar esse i para descobrir de quantas maneiras possíveis a gente consegue realizar a soma i. Já se for interno, ele vai de k igual a 1 até k igual a 6, ou seja, são os valores possíveis de se ter num dado. Bem, e aqui a gente faz uma conferência de i-k tem que ser maior ou igual que 0, porque a gente tem que acessar essa posição e não faz sentido acessar posições negativas. Bem, e na linha 13 a gente consegue ver a forma de recorrência em ação, porque a gente vai incrementar dp de i, ou seja, a gente acaba incrementando o número de vezes que a gente consegue construir a soma i em dp de i menos k. A gente está fazendo aquele módulo com a constante mod declarada ali em cima porque foi pedido no problema, evitando assim que o número cresça bastante. Na linha 17 a gente acaba printando o resultado, que é dp de n, ou seja, o número de vezes que a gente consegue construir a soma n. Bem, e aqui a gente tem no VS Code o código implementado no arquivo 1633.cpp. Aqui eu vou fazer a submissão desse arquivo e esperar os testes do CSS. Bem, todas as entradas foram aceitas, ou seja, nosso código funcionou. A gente consegue ver aqui que o número de vezes que a gente consegue construir a soma 1 é 1, ou seja, jogando um dado com 1. Com 2 é 2, ou seja, um dado com 2 ou dois dados com 1. Com 3 é 4, 4 é 8, e percebe que é sempre a soma dos anteriores mesmo. Claro que está omisso aqui o caso 0, que 0 também é 1, porque a gente consegue construir a soma 0 jogando nenhum dado, mas é uma forma de recorrência válida. Bem, nessa videoaula a gente teve um contato com programação dinâmica, a sua importância e por que é tão eficiente em relação à força bruta, principalmente adequado ao contexto do problema 1633 do Dice Combinations. Bem, eu agradeço a atenção de todos, eu peço para que vocês por favor sigam o GCC no Instagram, também sigam no YouTube para continuar recebendo conteúdos como este, programação competitiva, deixem um like, compartilhem o vídeo, por favor comentem se vocês resolveriam esse problema de alguma outra forma, se vocês conhecem plataformas como Buildcrowd, Codeforces, etc. Muito obrigado.